Então, olá, meu nome é Jéssica Maia. O artigo que eu vou comentar aqui com vocês hoje é sobre dispersão de frutos e sementes do componente lenhoso das dunas da Praia de São Marcos, São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil. Conceito, né? Contextualizando, né? Que são dunas? Dunas são ecossistemas importantíssimos, compostos de areia, né? Sedimentos pequenos de areia, que barram, né, o nível do mar, né, ou seja, serve como barreira e serve como filtro também para os lençóis freáticos, né, a água não chegar tão salgada nos lençóis freáticos. Onde é que as plantas entram aí, né? As plantas entram justamente nessa manutenção da areia, né, das dunas, desse ecossistema, e nessa interação planta e animal, nessa importância, nessa dinâmica planta-animal. Só que as dunas não são tão fáceis, né? Ou seja, não possuem características tão favoráveis para as plantas chegarem até ela, né? Então é difícil. E quando chegam, elas precisam de características, né? Aí que a síndrome de dispersão entra, né? Que são características, né? Um conjunto de características, ou seja, morfológicas, químicas, nutricionais, que as plantas tem, né, que favorecem um tipo de dispersão ou outra, né? Ou seja, anemocoria, hidrocoria, autocoria. Anemocoria, a dispersão pelo vento. Autocoria, as plantas mesmo liberam as suas sementes. E a hidrocoria, as plantas, como é que está mostrando aí, dispersão pela água. E também existe a zoocoria, que o nome já diz, né, que são dispersões feitas por animais. Quando o animal coloca na boca e leva, quando o animal come e tem a descarga cloacal e dissemina essa semente, quando a semente prega no animal. Então, existem vários tipos de zoocoria, né? E também, algumas também denominada pelo nome, né, dos grupos, por exemplo, ornitocoria, são dispersões feitas por aves, né, na verdade. Então, o artigo ele pegou esses dois conceitos importantíssimos e objetivou classificar essa síndrome, né, de dispersão entre frutos e sementes, destacar também os aspectos ecológicos, no intuito de compreender essa dinâmica da comunidade vegetal lenhosa lá da Praia de São Marcos. Né? Essa é a Praia de São Marcos, essa delimitação. E como é que aconteceu, né? Qual foi a metodologia que eles usaram? Eles foram todo mês, né? Entre setembro de 2017 a janeiro de 2019, ou seja, contemplando ali um mês período seco e chuvoso, coletaram, identificaram e quando não conseguiam coletar, eles identificavam através de literaturas especializadas, né? Ou seja, não encontrei uma árvore lá, mas eu sei qual o fruto dela através da literatura especializada. Existiram outras metodologias de armazenamento, da conservação ali daquele fruto. Algumas características foram analisadas, ou seja, desde de formas biológicas, ou seja, se é árvore, se é arbusto, se é subarbusto, a coloração dos frutos e sementes, tipos de diásporos, descendência dos frutos, a descendência, incidente, quantidade de sementes por fruto, se existia, né, a presença ou não, né, de odor nos frutos, e essa síndrome de dispersão, né, e aspecto de dispersão, ou seja, a riqueza que a espécie tem tendo essa dispersão. Eu vou comentar aqui, né, já discutindo, né, os resultados e fazer um resumão de tudo dos resultados. Né? Não, foram 56 espécies analisadas, 51 gêneros, de 51 gêneros e de 28 famílias. Né? A fabácea ela apareceu mais, não foi uma surpresa para os pesquisadores, justamente porque a fabácea aparece em vários estudos relacionados à vegetação costeira, e alguns, por quê? Por causa dessa plasticidade que ela tem, né? Plasticidade ecológica que ela tem, que dá a ela a capacidade de habitar diversos habitats, né? Então, eu trouxe a Pasmódio barbadum, né? Que, veja, as características analisadas pelos
os pesquisadores, que é subarbusto, ou seja, Pasmatum barbatum é um subarbusto de fruto seco, que é descendente, verde, que não possui um cheiro identificado, lomentos, oucoria, né, que é a síndrome de dispersão do tipo ornitocoria, justamente que eu falei, né, sobre de pássaros. E ela também faz a anemocoria, que justamente é por vento. Né? Então ela tem essas duas estratégias de dispersão. Outras coisas também foram evidenciadas na discussão, né, que foram os arbustos que apareceram mais, justamente porque os arbustos eles possuem essa característica, né, são pequenos e possuem essa facilidade dos animais chegarem lá, justamente porque a zoocoria também foi uma das que mais apareceu, né, a síndrome de dispersão que mais apareceu. Apareceram muitos frutos sem odor, ou seja, também subsidiando que, da maioria da zoocoria foi por aves, né? A zoocoria feitas por aves, e as aves preferem os frutos sem odor, sem cheiro ou com pouco odor. Então, o artigo evidencia isso do tipo drupa, né? Se ela, e tudo depende, tá, gente? Se esse fruto é para cima, se esse fruto é para baixo, atrai determinado tipo de animal, atrai determinado tipo de dispersor, né? Então, tipo, drupa apareceu mais, a cor marrom apareceu mais, mas eu trouxe ela não pelo fato dela ter aparecido mais, mas pelo fato de plantas com cores, vegetais com cores marrons, tem uma característica de não só chamar a atenção do dispersor através da cor, ou seja, outros elementos, outras características têm peso também para atrair o dispersor. Por exemplo, existem cores que atraem mamíferos, existem cores que atraem répteis. Então depende muito, né? Então, olha a variedade de frutos, né? De cores de frutos que as plantas apresentaram, né? Na Praia de São Marcos. E a síndrome de dispersão, né? Eu evidenciei ela justamente porque a zoocoria está ali em cima, né? Justamente evidenciando essa importância dessa interação planta-animal. Os arbustos, como eu já tinha falado, eles apareceram ali muito, né, na zoocoria. Outra coisa que eu analisei, né, que foi percebido, foi que o subarbusto, né, ele tem uma diversidade, como vocês podem ver nesse gráfico, de síndrome de dispersão, né? Os subarbustos eles têm uma maior diversidade, né? Eles aparecem em quase todos os síndromes de dispersão. As árvores também têm uma característica, né? Que árvores, apesar de estar isocoria, né? Algumas árvores fazem a nemocoria, justamente são árvores mais altas, né? As árvores que faz, as árvores mais altas que usam dessa vantagem do vento, né? Então, vários outros aspectos também, tá, gente? Carne, né? Se o fruto tem carne ou não. Não houve, né, uma diferença nesse estudo, nesse caso, mas dá um subsídio para a gente pensar em que tipo de animal ela quer atrair, né, com esse fruto carnoso ou não, e outros aspectos, né? Com base nisso, o artigo ele evidenciou, né, a predominância dessa zoocoria, justamente para evidenciar a importância da conservação desses animais, né, tanto da fauna quanto da flora, porque essa interação, ela, por exemplo, se tirar o animal, algumas plantas vão desaparecer, e se tirar as plantas, alguns animais vão desaparecer, essa importância dessa conservação. Trouxe também um estudo pioneiro, ou seja, na Praia de São Marcos não tinha ainda estudos sobre a síndrome de dispersão, e evidenciou essa importância da dinâmica da área, né? Ou seja, dessa dinâmica planta-animal, dessa dinâmica do ecossistema em si, e também, outra coisa, colaborou para o acréscimo de informações sobre frutos e sementes em estudos taxonômicos, ou seja, tem uma tabelinha lá que tem todos os frutos e todos os aspectos lá observados, todas as considerações analisadas. Então, um artigo muito bom, gostei de ter lido. Essas são minhas referências. Muito obrigada. Até mais.